poder da visão. A gente tem falado muito sobre essa questão da visão e eu quero começar do jeito que muita gente já começa. Por exemplo, Deus mesmo, né? Teve uma visão de criar o mundo e nos criar para colocar no mundo. E se a gente não acender a luz, por exemplo, você chega em casa, está escuro, a primeira coisa que você procura é interruptor para acender a luz, para você melhorar a visão, porque senão você tropeça nos móveis. Então, para você ter uma visão, você tem que acender a luz. E acender a luz pode ser aquilo que o Bispo Hinaldo falou, uma ideia. Ó, acendeu uma luz aqui. A luz pode ser uma ideia, uma revelação que você, de um negócio, de uma estratégia, do seu negócio que talvez não esteja fluindo, não esteja indo longe, e você, através da luz, vai melhorar a tua visão. Obrigado, Diácono Natalino. Esse é um homem abençoadíssimo. Ele é lá do Chamados por Cristo, do pastor Hamilton e pastora Lívia. Esse casal aí. Tá? Então, olha aqui. O poder da visão. Então, vou começar dizendo o seguinte. Antes de eu ler o texto, eu quero falar que a visão é mais importante do que a ação. Se você puder escrever, isso é importante. A visão é mais importante do que a ação. Porque tem gente que tem ação, mas não tem visão do que está fazendo. E o que ele está fazendo pode não ter o resultado satisfatório por falta da visão. Quem tem uma visão ampla vai ter uma ação também favorável. Mas quem não tem visão não consegue ter ação. E se ele tiver ação, essa ação pode ser frustrante. Porque eu vejo gente fazendo um monte de coisa. Não, ele fala, eu sou uma pessoa de ação, eu sou de atitude. Eu gosto de fazer e acontecer. Aí a Bíblia diz no Salmo 127, inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão de dores. Se você tem ação, mas não tem visão, você está trabalhando e não tem resultado do seu trabalho. Uma coisa que eu aprendi já na minha juventude, eu não quero trabalhar com a força, eu quero trabalhar com a minha inteligência. Quem trabalha com inteligência progride mais do que quem trabalha com força. A pessoa que usa força física, ele não consegue resultado satisfatório do seu trabalho, mas quem trabalha com a inteligência consegue. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu não quero ampliar minha empresa, eu tenho uma loja, mas eu não quero colocar uma rede de loja, porque eu não consigo estar no mesmo lugar, em todo lugar ao mesmo tempo. Mas você pode treinar, então, pessoas qualificadas para estar no teu lugar. Por que tem gente que tem mais de 5.000 lojas, 1.000 lojas, e consegue fazer isso com maior tranquilidade? E tem gente que tem uma só e tem dificuldade. Já viu isso? Tem gente que consegue administrar 1.000 lojas, uma rede de supermercado, ele consegue administrar uma rede de restaurante, sozinho. Não, sozinho não, ele tem uma equipe. Então a visão vai fazer você ampliar o seu negócio. E na área espiritual é a mesma coisa. Então a visão é mais importante do que a ação. Segundo lugar, anote isso. A visão é mais importante ainda do que o líder.
A visão é mais importante do que o próprio líder. Porque um líder sem visão, ele não vai a lugar nenhum. E depois eu vou contar um pouquinho da história da águia. Algumas características da águia. E a diferença da águia para a borboleta. Por exemplo, a borboleta é bacana, é bonita, né? Quem não gosta de ver uma borboleta? Mas uma borboleta morre em uma semana. Ela não dura mais de uma semana. Sabia disso? Uma borboleta sai do casulo, bonita, sai voando, ela voa baixo, ela não vai alto e ela também não voa com direção. A borboleta é bonita, mas ela voa toda desgovernada. Já viu isso? Ela está indo para lá, daqui a pouco ela está voltando. Aí ela está indo por direita, daqui a pouco ela está indo para a esquerda. A borboleta ela não tem sentido. Ela não tem direção. Ela voa para o lugar que está na telha dela. Ela não tem direção. A águia não. A águia voa com direção. E voa alto. E a águia dura 70 anos. A borboleta dura uma semana. A pergunta que eu faço é, você é uma águia ou uma borboleta? Melhor ser uma águia, né? Porque a águia é bonita também, mas ela tem visão. Ela tem direção. Então a visão é mais importante que o líder. A borboleta morre na primeira semana, ou seja, ela dura uma semana. Agora, a visão ainda é mais importante do que a vista. Porque tem gente que tem vista, mas não tem visão. Ter vista não quer dizer que você vê. Ter vista é você ter a vista. Mas porque visão é mais do que você vê daqui e ali. A visão é você ver além e ver o que ninguém vê. Todo líder com visão consegue ver o que os outros não veem. Eles conseguem enxergar o que os outros não enxergam. Você entendeu isso? Então, eu quero ler o texto agora com você. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Abre lá. Então, é importante que você tenha visão. Uma das orações que nós devemos fazer é, Senhor, eu quero ter visão. Se você for ver as histórias dos cegos da Bíblia, um deles, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E ele disse, que eu tenha visão, que eu veja. Então, a Bíblia fala, nesse texto, de 2 Coríntios 4, 18, que precisamos fitar os olhos naquilo que não se vê e não naquilo que se vê. Devemos olhar para aquilo que não se vê e não naquilo que se vê. Eu vou traduzir aqui lendo. Versículo 18. Diz a Bíblia: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se vê são transitórias ou temporais, mas as que não veem são eternas. Viu? Que interessante. É você começar a olhar para aquilo que ninguém vê e não olhar para o óbvio. Olhar para aquilo que se vê é olhar para o óbvio, para aquilo que está claro, evidente. E muitas vezes você tem que olhar para aquilo que ninguém consegue nem entender, que ninguém consegue nem ver, que ninguém consegue nem mensurar, porque é tão diferente, mas você consegue ver o que ninguém vê. Uma das coisas que Deus prometeu
com a vinda do Espírito Santo foi ter visão. Sabia? Em Joel 2, 28, a Bíblia diz: acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visão. A vinda do Espírito Santo trouxe visão. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, mas não tem visão, ele está errado. Ele tem que ter visão. Porque o Espírito Santo, uma das coisas que o Espírito Santo trouxe foi visão. A pergunta que eu faço é: você está tendo visão? Eu não estou falando visão de você ver anjo, assim, né? Eu tive uma visão agora. Não, não é essa visão espiritual. Também pode ser, mas eu estou dizendo uma visão de um futuro, de uma ideia, uma visão de uma conquista, uma visão de um livro, uma visão de um louvor, uma visão de uma mensagem, uma visão de ter 10 mil no Instagram, 20 mil pessoas, 100 mil. Eu tenho 1.100 só. Eu fiquei pensando outro dia eu tinha 1.200, caiu para 1.100, meu Deus do céu. Né? Mas a minha visão é de crescer. A gente olha, a gente que faz live e está sempre nas redes sociais, eu fico vendo pessoas, né, que falam bobagem, a gente vai ver quantos tem ao vivo com ele, né? 3 mil, 5 mil, 10 mil, de gente que fala bobagem, né, na rede social. A gente vai pregar a palavra de Deus, tem 3, 4, 5. Quando eu chego 20, eu fico feliz, irmão. Meu Deus. Mas é uma conquista, eu tenho visão. Por que eu não vou desistir? Porque eu tenho visão. Eu estou olhando para aquilo que não se vê e não para aquilo que se vê. Porque aquilo que se vê é temporal. Aquilo que se vê ele acaba. Mas aquilo que não se vê é eterno. Então, o que é uma visão? Uma visão é uma ideia extraordinária. Uma visão é uma ideia sensacional. É uma ideia que tem que sair do papel. Porque, diz o Mares Mouro, faleceu ano retrasado, pastor americano, disse que o cemitério é o lugar mais rico do mundo, aonde muitas ideias estão enterradas lá, aonde muitas visões estão lá, muitos livros que não foram escritos estão enterrados lá. O lugar mais rico do mundo, mais valioso do mundo. A tua ideia tem que sair do papel. Você tem que botar isso em prática. E uma das coisas que eu sempre digo é o seguinte: vença a timidez. Vença a timidez. Pare de ser tímido. Porque os tímidos não entrarão no reino de Deus. Então, eu sou tímido. Então, vença isso. Quando Jesus falou, o tímido não vai entrar no reino de Deus, não quer dizer os tímidos não vão ser salvos. Ele quer dizer que os tímidos não vão alcançar sucesso. Os tímidos não vão ter sucesso. As pessoas de mais sucesso são as pessoas que são destemidas, comunicativas. As pessoas de mais sucesso não têm medo de errar. A maioria das pessoas que não falam em público, eles não falam em público porque têm medo de falar em público. A maioria das pessoas não fala em público porque eles têm medo de errar em público. E não de falar só em público, mas de errar em público. Já viu aquela pessoa que fala assim, eu sei só para mim? Tem gente que fala assim, eu sei só para mim. Hoje, a gente sabe que a maioria das pessoas estão tendo sucesso. Por exemplo, professor. Tem professores aqui, né? Eu acho que ali tem professoras.
sei desse lado, mas aquele lado eu sei que tem. Tá bom? Professor, se você ficar dando aula para a sua classe, seu pessoal, e ganhando aquele salário, é uma profissão nobre. Porque se não fosse professores, ninguém seria o que é hoje. Mas sabe o que os professores estão fazendo hoje? Vão para a internet, dar aula online. Enquanto ele tem 100 alunos presencial, isso eu estou falando bem ousadamente, ele pode ter 100 mil pela internet. E gente que paga, hein? Pelas tuas aulas e pelas tuas instruções. E gente que paga. Então, o que acontece? A visão é uma ideia. É uma ideia extraordinária. E ela ainda é mais importante do que o propósito. Por exemplo, não adianta você ter um propósito. Ah, eu tenho um propósito, mas não tenho uma visão. Eu estava falando para o Bispo Hinaldo, ele estava falando da questão do... Você repetiu aqui a questão da ideia, que é importante ter ideia. E eu estava falando o seguinte: ah, eu tenho vontade de ter isso ou aquilo. Não adianta ter vontade. Vontade não vai fazer nada. Vou fazer igual quando eu falava quando eu era criança, a gente falava essa frase. Vontade é igual dor de barriga, que vem e passa. Né? Então não adianta você ter vontade. Você tem que ter atitude e visão. Ou visão e atitude. E se você não está fazendo mais aquilo que fazia, como eu, por exemplo, não sou mais pastor de igreja. Eu decidi não pastorear mais. Ah, mas foi Deus que mandou? Não, foi o que quis mesmo. É a mesma coisa, tem gente que fala assim, ah, o diabo que me atrapalhou. Irmão, tem uma coisa que eu quero falar para vocês. Tem gente que espiritualiza muita coisa que não devia espiritualizar. Por exemplo, a Bíblia diz, de que se queixa o homem? Fala para mim. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Quer dizer, os teus problemas, o culpado deles é você mesmo. Quando a Bíblia diz, de que se queixa o homem dos seus próprios pecados, significa, você está se queixando de uma falta de atitude tua. Que quando você não toma atitude, o problema é que a gente fica pensando assim, será que Deus vai aprovar isso que eu estou falando? Que eu estou querendo? Então, a visão é mais importante do que o propósito. Abra a Bíblia lá em Provérbios 29, 18. Vamos dar uma lida aqui nesse texto. Olha que coisa... Provérbios 29, 18. É um texto bem bacana, bem importante, que fala da visão. Diz o seguinte, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Em outra tradução, não havendo visão, o povo se corrompe. Tem alguma Bíblia está escrito visão aí? Eu só acho que eu já li, porque tem Bíblia que está escrito não havendo visão. Mas tem Bíblia que está escrito não havendo profecia, ou não havendo revelação. Mas essa profecia não é o dom de profecia, é o ensino, é a visão. Não havendo visão, o povo se corrompe. Como é que é isso? O líder tem que ser o primeiro a ter visão, porque senão ele fica na mão do povo. É importante compartilhar, como o Bispo Hinaldo falou, reunir todo mundo e falar, vamos cortar madeira? Vamos construir? É importante.
Mas também o líder, ele tem que ter uma direção, porque o povo está esperando uma direção. O povo está esperando uma decisão. Então, tipo assim, pastor, Deus, né, você teve uma ideia. Você teve uma visão. Aí fala assim, poxa, eu tive uma visão. Eu vou fazer isso na igreja. Porque eu vi numa igreja e eu vou trazer para mim. Eu vi um negócio lá que eu vou fazer igualzinho. Ah, mas não vou fazer não. Primeiro eu vou falar com a liderança, com o ministério. Eu vou falar com o pessoal. Vou perguntar o que eles acham disso. Aí você vai lá e pergunta para o pessoal o que eles acham. Fulano, eu tive uma visão. Eu fui numa igreja e vi um negócio. E aí eu quero fazer aqui. O que vocês acham? Aí um levanta a mão. Ah, pastor, eu acho que não é bom não. Por quê? Ah, porque vai dar problema. É muito trabalhoso fazer isso. É muito difícil. Aí o outro, pastor, também concordo com ele. Eu acho que não vale a pena fazer isso não. E aí o que vai acontecer? Aí você põe em votação. Quem acha que a gente faz, quem que a gente não faz? A maioria diz, não vamos fazer não. Porque vai dar errado. Aí a tua visão, ó. Porque você ter visão. O que é ter visão? É você ter clareza. Você ter clareza do que você quer. E quando você tem visão, você diz, olha, a partir de hoje nós vamos trazer essa questão aqui para a igreja. Eu vou contar a história do camarada que foi assumir uma igreja. A maioria dos líderes sabem disso. Assumiu uma igreja batista tradicional, pastor. Aí tinha um órgão. É órgão que fala, sei aqueles piano antigo, de cauda, né? E aí estava ali na igreja. Aí os diáconos, a diretoria da igreja disseram para o pastor, pastor, a única coisa que o senhor não pode mexer aqui é nisso aqui. Ó. Esse órgão aqui, esse instrumento, tem que ficar aqui, porque isso aqui tem mais de 100 anos nessa igreja. E se o senhor tirar esse instrumento daqui, o senhor vai arrumar problema. Melhor deixar ele aí mesmo. Aí o pastor deixou o instrumento lá. Aí, cada culto, o pastor chegava no culto, olhava para um lado, para cima, olhava para o outro, e dava um empurrãozinho no órgão. Aí ele ia caminhando para lá. No outro culto, ninguém percebia. Aí ele ia de novo e dava mais um empurrãozinho no instrumento, que ele move grande. Aí, no outro culto, ele empurrava mais para lá. Quando pensou que não, o negócio já estava lá longe. E ninguém nem percebeu. Viu? Tem coisa que a nossa visão tem que ser passado aos poucos. Às vezes a pessoa ele não consegue sucesso porque ele quer mudar a coisa rápida. Mas se ele mudar devagarinho, ele consegue. Sim ou não? Viu? Porque mudar a cabeça dos outros é um negócio complicado, irmão. É ou não é? Ainda mais jeito tradicional. O tradicional é difícil. É difícil. Hã? Eu resolvi usar barba, eu acho que estou usando uns 5 anos já. Na primeira vez que eu usei, Bispo sempre usa barba. Eu acho que o pastor também, né? Gilberto. Aí eu parei, ninguém me convidava mais para pregar na Assembleia de Deus. Estava excluído. Agora que eles me chamam de novo. Aí eu pergunto para você, será que é errado usar barba? É pecado? É falta de visão. Porque tem uns que não gostam, outros gostam. Então, continuando aqui, devemos fitar os olhos naquilo que não se vê e não naquilo que se vê. Um dos segredos, o que o Bispo Rinaldo falou aqui sobre contar para as pessoas o seu projeto, tem gente que fala assim, não conta o teu sonho para ninguém, não. Gente, o que a pessoa pode mudar na tua vida se você contar uma visão para ele? O que vai mudar? Vai mudar absolutamente nada. Ah, mas o pessoal, os irmãos de José,
perseguiram porque ele contou a visão. E se ele não contasse, ele ia ser governador? Por que ele chegou a ser governador? Porque ele contou. Então é bom contar ou não contar? Ah, eu não gosto de contar, porque o diabo vai me perseguir depois que eu contar. É tudo mentira. Não vai perseguir nada. E se perseguir, ele vai ficar no lugar dele. Ah, vão ficar com inveja. A inveja atrapalha tudo. Atrapalha nada. A Bíblia diz que mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém? O Senhor dará ordem aos anjos a teu respeito para te livrar. Ninguém vai te perturbar. O problema da pessoa está aqui na cabeça dele. Toda derrota de alguém começa na cabeça. Toda derrota começa na cabeça. Se você for derrotado nos teus pensamentos, você já está derrotado em tudo. Mas se você for forte na tua mente, ninguém consegue te derrotar. José foi governador do Egito e ele contou os sonhos. E aí foi que ele foi perseguido. Mas se ele não contasse, ninguém tinha inveja. E se ninguém tivesse inveja, ele não teria sido vendido. E se ele não tivesse sido vendido, ele não cairia na casa de Potifar. Se ele não caísse na casa de Potifar, ele não seria governador do Egito. Tudo tem um preço, irmão. Se você quer ter sucesso em tudo, não fique escondendo nada, não. Fala para os outros. Ah, eu tenho uma visão de que isso aconteça na minha vida. Então, uma das coisas que a Bíblia diz é para você escrever a visão. Abacuque 2, 2 e 3. Dá uma olhada lá. A Bíblia fala, escreve a visão. E você escrever a minha visão. Como é que é escrever a visão? Eu posso escrever um livro com a minha visão. Pastor, é fácil escrever um livro? Pode não ser. Hoje eu ensino a escrever livro. Sabe o que eu ensino às pessoas? Escrever livro usando o celular. Você pode escrever um livro usando o teu celular. E o teu celular vai escrever. Você vai falar e o celular vai escrever. Ah, mas eu não sei escrever direito. Então fala que o celular escreve. Você acha que Paulo escreveu todas as cartas com a mão dele? Claro que não. Ah, Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Sim, mas foi ele que foi ele mesmo escrevendo? Não. Ele ditava e o outro escrevia. Era assim que funcionava um livro. Aí você quer escrever um livro. Quer escrever um livro? Arruma alguém que escreva bem, fale para ele, a pessoa escreve pronto. A autoria não é de quem escreveu. A autoria é de quem ditou. Então escreve a visão. Abacuque, lê lá. 2 e 3. Abacuque 2 e 3. Olha que coisa interessante nós estamos aqui aprendendo. Lê para mim alguém que tem voz boa, rápido. Lê aí alguém. Vai. Dá preferência às mulheres, né? Vai, às mulheres. Bom, disse o Senhor, escreve a visão e põe em outdoor, porque esse outdoor é em placas grandes. Escreva a visão e põe em tábuas, letras bem legíveis, garrafais. Escreva a visão e ponha no outdoor a tua visão, para que todos possam o quê? Ler, até quem passe correndo. Ministério Renovai a visão. Amém? Escreve a visão. Quem passa correndo está vendo.
Você tem que escrever a tua visão. A visão é para ser escondida? Ou para botar para todo mundo ver? É para todo mundo ver. Porque as pessoas só seguem líder que tem visão. Ninguém segue líder sem visão. Todos só seguem líder com visão. Se você não tiver visão, ninguém vai te seguir. Ah, mas eu não quero que ninguém me siga, então tu não é líder. Amém ou não? Porque tem gente que fala, eu não quero que ninguém me siga, não sou novela. Então tu não é líder. Porque o líder tem seguidores. Todo líder tem seguidores. Se você não quer ter seguidores, então você não é um líder. Toda pessoa que ele não quer desenvolver o ministério dele, seja ele na pregação ou num trabalho social, né? Como o casal ali, o Nilton, a esposa, fazem um trabalho lindo com crianças, eles têm uma creche lá na Grama. Se você tem um trabalho, mas você não pesquisa, não amplia, não melhora a tua visão, não adianta. Você tem que melhorar a tua visão. Para que outras pessoas copiem a tua visão. Você é uma pessoa que tem influência sobre outras pessoas. E elas vão te olhar e vão te ver, vão falar, poxa, que trabalho bacana, eu vou fazer igual. Vou fazer igual. Qual o problema de você imitar o ministério de alguém? Não tem problema nenhum. Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, olha comigo aqui a Bíblia, 2 Coríntios 5, 7. Então, olha o que o texto está dizendo. 5, 7, 1 Coríntios. 2 Coríntios, perdão. O que a Bíblia fala? É porque nós não andamos pelo que vemos. Não andamos por vista, mas andamos por fé. 5:7 diz a palavra de Deus. Porque andamos por fé e não por vista, ou não por aquilo que vemos. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, eu não ando por aquilo que eu vejo com meus olhos físicos. Eu ando por aquilo que eu vejo com meus olhos espirituais. Eu não ando pelo que eu vejo fisicamente. Eu ando por aquilo que eu vejo no espiritual. E não naquilo que eu vejo no físico. É isso que ele quer dizer aqui. Entendeu? O cego disse para Jesus. Jesus disse, o que você quer que eu faça? Senhor, que eu tenha visão. Eu li um livro, e tenho esse livro até hoje, do John Maxwell. 25 maneiras de valorizar as pessoas. Eu acho que você devia ler esse livro. 25 maneiras de valorizar as pessoas. Se você quer crescer, você tem que valorizar as pessoas. E uma das coisas que ele diz no livro é o seguinte, que você tem que conquistar alguém nos primeiros 30 segundos. Conquistar a pessoa. Primeiro 30 segundos. Você consegue tudo. Eu que sou vendedor, por exemplo, eu uso essa arte. De chegar para o cliente e conquistar ele logo nos meus primeiros 30 segundos. Eu consigo vender para ele mais fácil. Se ele não for com a minha cara, o meu produto pode ser maravilha, mas ele não vai comprar. Sim ou não? Eu tenho que conquistar ele para mim. Então, ele diz o seguinte, no livro, eu tirei algumas coisas aqui, sobre águias. Águias fazem coisas acontecerem. Primeiro, se você é uma águia fazem coisas acontecerem. Segundo,
Águias veem e agarram oportunidades. Segundo, águias veem e agarram oportunidades. Tem gente que deixa passar a oportunidade. Agarre as oportunidades. Dizem, né? Não, é verdade. A água do rio só passa uma vez, depois já era, é outra água. Sim ou não? Se você não beber daquela água, você vai beber da de lá de cima. E tem outro adágio que diz o seguinte: quem acorda cedo bebe água limpa. Se você não acordou cedo, no bom sentido, você não vai beber água limpa, vai beber água suja. Terceiro lugar, águias influenciam as opiniões, ou têm influência em suas opiniões sobre os outros. A águia, ela tem a condição de influenciar a gente, no caso, né, como pessoa. Quarto lugar, águias agregam valores ao próximo. Vê qualidade nas pessoas. Não são daquelas pessoas que ficam vendo defeito nos outros e falta de qualidade nas pessoas. A águia sempre vê um potencial em alguém. Toda pessoa que é águia, ele vê um potencial em alguém. Porque tem gente que fala assim: não, você não tem condição disso, você não tem condição. Jesus viu condição no discípulo. Você sabia que os discípulos que Jesus escolheu foram homens reprovados na escola dos Talmudes? Eles foram reprovados e Jesus escolheu eles. Enquanto eles foram reprovados, Jesus falou: vem para cá, vem para cá, eu acredito em vocês. Quando você é reprovado, Deus acredita em você. E você também não pode desacreditar na capacidade dos outros. Porque tem gente que ele fala: não, eu sou fulano de tal, mas fulano não sabe nada. Não, não é assim. Tem coisa que eu tenho absoluta certeza que eu não sei, mas eu posso chamar alguém que sabe ensinar. Então, outra questão: águias atrai vencedores. Águias atrai vencedores. Davi fez isso. Aqueles homens que foram ser soldados de Davi foram voluntariamente, porque eles foram atraídos por Davi. E Davi recebeu. Quem eram esses homens? Está lá na Bíblia. Endividados, rejeitados, escorraçados. Ninguém queria nada com aqueles caras, mas Davi falou: vem que eu vou fazer vocês vencedores. Então, águias atraem vencedores. Águias dão ideias e ajudam na organização. Águias dão ideias. Por exemplo, eu sempre vejo alguém reclamando da vida, falando assim: eu vi em Nova Iguaçu, passei outro dia, tinha um homem sentado com umas latas de refrigerante numa sacola, sentado no chão e com uma placa: me ajude a procurar um trabalho. Eu preciso de um trabalho, uma placa. Ele sentado em frente a uma loja de atacado, de coisas que compram para revender, e ele estava em frente dessa loja com uma placa pedindo para arrumar um trabalho. E eu passei com o meu amigo, olhei para a loja, e ele disse: ele está procurando um trabalho. Com R$10 ele começa um negócio. É só ele querer. Mas o que falta? Visão. Ele está olhando para a loja de atacados, que com R$10 ele começa um negócio
e ele não tem visão para conseguir, para começar. Viu que coisa? Falta de visão. Então, o que eu faço? Esse eu não tive a oportunidade de conversar com ele, mas a maioria das pessoas que eu vejo uma situação dessa, eu falo, vem cá que eu vou te dar uma ideia. Eu vou te mostrar como é que faz. E não vou te cobrar nada. Sétimo lugar, águias dão condições para outras águias. Águias dão condição para outras águias. Não tem esse negócio de, fulano, como é que você faz para fazer isso? Não, eu não conto meu segredo para ninguém. Eu conto. O meu segredo eu conto para você. Você quer voar também? Eu te ensino a voar. Viu? Quer ver a pessoa fala, olha, isso aqui, alguém fala, onde você consegue esse produto para revender? Não, não vou falar porque é só comigo. Mas eu falo. Fala ou não fala? Eu já conversei com o bicho final. Eu falo a todo mundo. Ó, é assim, eu faço assim, 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 assim. Por isso eu consigo. Então, como a gente consegue sair de uma crise, né? Principalmente financeira ou qualquer outra? Através de visão. Águias possuem uma atitude extraordinária e nobre. Águias possuem uma atitude extraordinária e nobre. Uma atitude extraordinária. Ele é nobre. E o nobre não esconde nada para ninguém. O nobre revela. Mostra a visão. Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Vocês vão trazer ideias para o mundo. Vocês vão trazer clareza. Vocês vão trazer iluminação para o mundo. Vocês são a luz do mundo. Como é que pode esconder uma cidade edificada sobre os montes? Não pode, todo mundo vai te ver. Águias arcam com seus próprios compromissos e responsabilidades. Ou seja, águias não ficam terceirizando o problema. Ah, eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa de Betânia. Se não fosse fulano, eu não estaria assim. A águia não terceiriza dificuldade. A águia assume os seus problemas. Sim ou não? Se você está mal, o problema é teu, não é da tua mulher. Ah, o problema está mal, o problema não é dos teus filhos, o problema é teu. Ah, culpado foi fulano. Se eu não tivesse casado, né? Não tem nada a ver. O problema está em você. Sim ou não? Águias demonstram uma inabalável lealdade. Toda águia é leal. Leal. Por exemplo, amizade. Eu sou um tipo de pessoa que eu conservo minhas amizades. E eu não perco amizade por bobeira. Tem gente que, fulano não é mais meu amigo, não é. Então nunca foi, não é possível. Porque se a pessoa é meu amigo e por causa de uma discórdia eu vou deixar de ser amigo, amizade é para sempre. Então, não é porque ele não está me entendendo, eu não estou entendendo ele, que eu não vou ser amigo dele. Então, a águia é leal nos seus compromissos. Amém, queridos? Então, existe um poder na visão. Quando você tem visão, você chega longe. Quando você tem visão, você vai longe. E não existe nada no mundo que não tenha solução. Nada. Nada no mundo. Tudo tem solução. E não é o tempo que resolve, não. Porque tem gente que fala assim, o tempo é que resolve o problema. Aí você cruza os braços, espera o tempo passar para ver se vai resolver. Você tem que ir para dentro e ter uma atitude de fazer. Amém ou não? Entendeu? Deus abençoe tua vida. Fica com essa palavra aí. Você pode aplaudir Jesus, amém?
Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Vamos rapidinho no segundo tempo, irmão, para a gente ganhar tempo. Segundo tempo do lanche, que tem segundo tempo, né? Vamos acabar aquele lanche lá. Não vamos levar para casa. Deixa eu levar para casa, não. Vamos acabar com tudo. Depois você prepara, amado, para nós tirarmos uma oferta também. Vai preparando uma oferta. Que a oferta que a gente tira é para abençoar a igreja que está recebendo a gente. Tá bom? No lanche, essas coisas todas. Se tem igreja que precisa disso. Então a gente vai deixar aqui a oferta para eles, tá bom? Vamos lá, um pouquinho. Vamos parar lá o vídeo lá. Depois a gente volta só para dar uma esticadinha. Em nome de Jesus. Tomar um cafezinho.